Cerca de 20 mil pessoas morreram vítimas da automedicação no país. É o que afirma a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, a Abifarma. Nesta reportagem, especialistas mostram os problemas que a automedicação pode trazer à saúde e o perigo na venda de medicamentos de tarja vermelha sem a prescrição médica. Praticada em todo o mundo, a automedicação, que é consumir remédios sem receita médica, já virou hábito para a maioria. É costume, às vezes fala para uma pessoa, a comadre fala, toma isso aqui que é bom para não sei o quê, toma isso aqui que é bom para não sei onde, e acaba se automedicando. Mas a gente toma assim, um analgésico, um antitérmico, alguma coisa assim. Eu já tenho uma dificuldade, um problema que eu lido com ele há um certo tempo. Então se eu for no médico eu já até sei o que eles vão me falar e qual remédio eles vão me passar, então por esse motivo eu me automediquei. Dor de cabeça, azia, má digestão ou qualquer sintoma parecido já são motivos para a automedicação. E os medicamentos de tarja vermelha, principalmente, entram em cena. Remédios que deveriam ser vendidos somente com prescrição médica são fáceis de serem comprados e estão disponíveis em qualquer farmácia. E não são poucos os casos de pessoas que se deram mal consumindo remédios sem indicação do médico. Meu pai mesmo, por exemplo, ele tomou o remédio pensando que era dor de cabeça, só dor de cabeça e não era. Aí foi no médico e o médico perguntou, por que você se automedica? Mas o que leva uma pessoa a optar pela automedicação? Eu acho que é porque é da dificuldade, né, de marcar uma consulta, ir num atendimento de posto de saúde, né, que é muito demorado, né? É muito difícil, né, encontrar médico disponível, né, na hora que a gente está com o problema, né? Aí a pessoa acaba comprando sem orientação mesmo. Pede-se uma série de coisas, ou até mesmo a correria do dia a dia, o trabalho, você tem que se ausentar para ir no médico fazer uma consulta para daí comprar um remédio que muitas vezes você já conhece o remédio, já usa ele desde a infância e etc. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, a Abifarma, cerca de 20 mil pessoas morrem no país todos os anos vítimas de automedicação. O uso indevido de remédios é considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Para este médico, os efeitos de um medicamento nem sempre são os mesmos para todas as pessoas. O risco da combinação errada de substâncias pode potencializar ou anular o efeito da outra. E é aí que mora o perigo. Para mim fez bem. Tá, tudo bem, para você fez bem. Mas de repente aquele paciente é alérgico a essa medicação. De repente ele está tomando uma medicação que você vai indicar essa medicação para ele e vai cortar o efeito da outra medicação. Às vezes você tem uma família que tem 5 irmãos, um é alérgico à penicilina ou um é alérgico à sulfa, né? Então de repente, ou então um dos irmãos é hipertenso, os outros não. As reações de consumir remédio errado vão desde alergia, diarreia, vômito, sangramento e até taquicardia, que é o aumento da frequência das batidas do coração. Segundo o otorrinolaringologista, mesmo os remédios de tarja vermelha deveriam ser vendidos somente com a apresentação da receita médica. O especialista também levanta outro problema comum nas farmácias na hora da compra de medicamentos. E o que é mais absurdo no Brasil é a troca de medicação. Se eu não quiser que o meu paciente troque o medicamento, por mais que eu informe, ele chega na farmácia, olha, tem aqui esse similar, poxa, o que o Dr. Ulisses passou custa 200, esse que ele está me oferecendo custa 50. Tem coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí, né? Procuramos o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo para nos explicar como isso funciona. Medicamentos de tarja vermelha podem ser vendidos sem apresentação da receita médica? A medicação com prescrição tem que ser apresentado a receita até para que o farmacêutico faça a avaliação daquela prescrição. Mas se a prescrição médica tem que ser apresentada na hora da compra, por que isso não funciona na prática? É uma questão muitas vezes até cultural. A própria população, muitas vezes, eles buscam um medicamento sem a apresentação da prescrição médica. O diretor do Conselho Regional de Farmácia orienta o consumidor a denunciar na vigilância sanitária o estabelecimento que vender remédios de tarja vermelha sem receita médica. O farmacêutico responsável vai ser advertido pelo CRF e a farmácia será acionada. E aquela farmácia também vai ser notificada, ou seja, vai ser encaminhada uma denúncia na vigilância sanitária para devidas providências.
está proibida a propaganda de leites artificiais, papinhas, mamadeiras e chupetas. A publicidade desses produtos agora tem regulamentação federal que ainda obriga as empresas a incluírem no rótulo um alerta sobre a importância da amamentação para a saúde da criança. Alice tem 10 meses de idade e quase nunca fica doente. Sempre mamou no peito, nunca experimentou leite artificial ou papinha industrializada. Segundo a mamãe Carol, essa é a receita da saúde da bebê. Eu sempre achei que o leite materno ele é o alimento mais completo do mundo, né? E que cura muitas coisas. Para a jornalista, a amamentação, além de ser essencial para a criança, tem um papel importante na relação entre mães e filhos. Quando eu chego, que eu posso amamentá-la, é maravilhoso. Ela abraça, sente saudade e a gente fica ali naquele chameguinho. Então, esse vínculo é o que me alimenta todos os dias para ter força para ir trabalhar, para quando chegar ela estar me esperando. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês sejam amamentados por pelo menos 2 anos e que o leite materno seja o único alimento da criança até o 6º mês de vida. Segundo a organização, o aleitamento materno pode diminuir em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos em todo o mundo. Para reduzir a interferência de produtos comerciais na amamentação, um decreto agora regulariza a publicidade de produtos como leites artificiais, papinhas, mamadeiras e chupetas. Agora, todos esses produtos para crianças de até 3 anos de idade não poderão ser promovidos nos meios de comunicação. Além disso, as embalagens precisam indicar a idade correta para o consumo e ter um alerta sobre a importância da amamentação para a saúde da criança. A partir de agora, as empresas serão multadas se não cumprirem o que está determinado no decreto. Então, por exemplo, se colocarem imagens nos rótulos que estimulem muito as mães a comprarem aquele alimento, se fizerem publicidade. Segundo o Ministério da Saúde, o leite materno, além de proteger a criança pequena contra diarreias, pneumonias, infecções e alergias, ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso. Também diminui as chances das crianças desenvolverem diabetes, obesidade, pressão alta e câncer quando adultas. O leite materno é o melhor alimento para a criança. E os outros produtos, a introdução muito cedo de mamadeiras, chupetas, mingais, outros tipos de alimentos, por exemplo, antes do 6º mês, faz com que a criança esteja mais suscetível a infecções. Professor Luiz Fernando, essa medida parece se equiparar um pouco com a questão do cigarro, né, que é proibida a propaganda, mas que a população ainda precisa ser alertada quanto aos malefícios. Sim, quando está em jogo a questão da saúde pública, é importante que o governo tome esse tipo de ação, né? E nesse caso, especificamente, está envolvida a questão de saúde pública. Por quê? Porque a criança precisa ser alimentada com o leite materno, né? Isso já há pesquisas que indicam isso. Mas é importante dizer que não há uma proibição da venda desses produtos. É claro que algumas mães elas não conseguem ter a produção necessária de leite para amamentar a criança. Em alguns casos específicos, muito específicos, é possível até utilizar algum desses leites, mas sempre com a indicação do médico. Né? Uhum. Mas vai estar lá na prateleira, a pessoa pode comprar. O que o governo está tentando evitar é que essas mães deem muito precocemente alimentos industrializados para os bebês. E né? substituem papinhas, até, né, o leite Exatamente. materno. E aí acaba não dando leite materno e dando uma papinha, um alimento industrializado para o bebê, que é altamente nocivo. Né? Então, é nesse aspecto que eu creio que o governo está querendo tentar conscientizar as pessoas da importância do leite materno até os 2 anos de idade, né? Uhum. Como a Organização Mundial de Saúde preconiza. Agora, as restrições às propagandas para as crianças está sendo cada vez maior. Você acha que isso realmente é necessário? Elas são muito influenciadas? Importante, eu acho que o governo poderia ir além disso, né? Além da questão da alimentação, também em relação aos brinquedos, né? Há muita propaganda de brinquedo relacionada com um programa infantil que a criança está assistindo. Obviamente que ela vai estar influenciada por aquela propaganda,
né? Então é importante, nesse caso também, que haja uma regulamentação dessas propagandas. Agora, você não acha que existem outros produtos que precisam de uma restrição na publicidade, como a bebida alcoólica, por exemplo? Com certeza, né? Assim como o cigarro, a bebida alcoólica deveria ter essa restrição. E é claro que há um lobby muito forte por parte da indústria, né, que evita isso no Brasil, pelo menos, né? Até porque, muitas vezes, elas são as principais anunciantes, né, das mídias. Exatamente. Mas, no caso do cigarro, acontecia isso também, né? Mas é importante que haja uma força política, uma vontade política para, em relação às bebidas alcoólicas, para que haja uma regulamentação também nesse sentido. Quer dizer, essas propagandas, elas de alguma forma influenciam as pessoas, e isso é fato, né? E o governo precisa tentar, de alguma forma, regulamentar isso.